Olá, boa noite. Você que está acompanhando a TV Câmara, seja pelo canal 16 ou pelas redes sociais, está começando mais um Política em Ação. Um programa que tem o objetivo de apresentar e destacar as ações políticas do nosso município, sejam elas do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. E hoje eu recebo a secretária municipal de inovação, Bárbara Fritzen. Boa noite, Bárbara. Bem-vinda mais uma vez, então, à TV Câmara. Boa noite, Tainá. Muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar aqui. Nós agradecemos, você ter aceito o nosso convite. Bárbara, então, antes da gente falar sobre a Secretaria de Inovação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre você, sobre a Bárbara. Então, você é engenheira ambiental e de segurança do trabalho, mestre e doutora em engenharia com ênfase em inovação e sustentabilidade. Fala um pouquinho pra gente, então, dessa formação acadêmica. Tainá, então eu iniciei meu currículo acadêmico através da engenharia ambiental, né? E a engenharia ambiental, ela é um curso que ela abre uma visão bastante ampla, né? Na época ainda as questões de sustentabilidade não eram muito mencionadas ou ainda eram um paradigma. E aí, a partir disso, eu fui tendo algumas oportunidades profissionais que foram me encaminhando para as questões de inovação. Então, eu fui aliando essas questões de inovação com a sustentabilidade e aí foi formando essa minha trajetória acadêmica, que iniciou na Universidade de Passo Fundo, depois acabei fazendo a especialização em segurança do trabalho, depois fiz uma outra especialização em engenharia de produção também, que me abriu muito uma visão bem macro de processos, de melhoria de processos, de inovação, especialmente em indústria, né? E aí depois fui migrando para o mestrado e doutorado, né, que fiz aqui na Universidade de Passo Fundo e uma parte na Universidade de Hamburg, na Alemanha. Que legal, a doutora Bárbara, então. Bom, você possui mais de 11 anos de experiência em inovação sustentável e recentemente, então, antes do cargo aqui na Prefeitura de Passo Fundo, atuou como gestora de inovação e tecnologia do programa Inova RS. Fala para nós um pouquinho dessa experiência. Então, como tu mencionou, iniciei esse contato com a inovação há 11 anos atrás, em que eu tive a oportunidade de trabalhar em outro programa do Governo do Estado, que era voltado à inovação nas indústrias, então melhoria de processos, enfim. E esse programa eu trabalhava a partir da Universidade de Passo Fundo, então fui funcionária da universidade por 7 anos, desenvolvendo esse trabalho na região, a nossa equipe atendeu mais de quase 600 empresas, né? Mais de 550 empresas. Então nos deu assim uma visão bem ampla também das especificidades, das vocações da região, especialmente de Passo Fundo, por estarmos aqui. E aí, a partir disso, ingressei no programa Inova RS, que é um programa que visa colocar o governo do estado no mapa global da inovação, né? Então, desde 2019 vem se trabalhando essas questões de uma questão metodológica, né? Vem se trabalhando uma metodologia para que a gente tenha nas diversas regiões do estado visões de futuro, aonde que a gente quer chegar, quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas especializações inteligentes que a gente chama, né? Então aí, a partir disso, o governo do estado estruturou esse programa em 8 regiões. Então são 8 grupos de pessoas trabalhando em prol disso, montando projetos que versam sobre a inovação especialmente, né? E aqui na nossa região a gente entendeu que a vocação seria saúde e agro, né? Não tem muito como fugir quando a gente fala da região norte do estado, produção verdade. norte. Né? Que bom, então. É uma experiência bem importante. Agora, então, à frente da Secretaria de Inovação do município já há alguns meses. É uma secretaria recente ainda. Isso, a secretaria ela é recente. As questões de inovação, elas já vêm ocorrendo há um bom tempo aqui em Passo Fundo, né? Se pegarmos o Parque Tecnológico, está fazendo 10 anos agora, né? O único parque tecnológico do norte do estado. Então está fazendo 10 anos e aí esse movimento se iniciou um pouco antes disso já também, né? A Universidade de Passo Fundo tinha um núcleo de inovação tecnológica, né? Então já se trabalhavam algumas questões e ao longo desse tempo foi se criando uma maturidade, Tainá. Isso é muito importante para territórios de inovação. A gente precisa ter uma maturidade. Maturidade do quê? Dos atores, dos players se entenderem, cada um
cada um na sua vocação, na sua atribuição, e aí a partir disso desenvolver projetos colaborativos para uma competição, né? Que envolve tanto a colaboração com a competição. Ser colaborativo, mas sem deixar de ser competitivo. Então, vem surgindo isso ao longo do tempo aqui em Passo Fundo. Então, é uma caminhada ainda, a gente tem uma caminhada longa, né? Todos os territórios já tiveram, os que estão mais avançados, alguns estão menos, mas a gente precisa seguir esses passos para alcançar essa estruturação do ecossistema de inovação, né? Você falou que é uma caminhada longa, mas também é uma caminhada que muda a todo tempo, né? Justamente por ser inovação, por ter que inovar, é algo que vai ter que se adequando às mudanças. Então, Bárbara, eu queria que tu explicasse um pouquinho para quem está em casa e não entende muito sobre esse conceito justamente de inovação antes da gente entrar na pasta. Isso é um contexto assim bem ambíguo, né? Porque a inovação, a gente precisa ter celeridade, né? A gente precisa ser rápido, é tudo muito dinâmico, o mundo está em constante mudança, né? E a gente precisa estar nesse movimento também para não ficar a parte disso, né? Mas também a gente precisa de um tempo de maturação. Por quê? Porque a inovação é feita por pessoas. Então esse é o ponto principal, assim, que a gente precisa sempre ressaltar, que para se fazer inovação a gente precisa de pessoas. Então muitas vezes as pessoas se assustam com as novas tecnologias que vêm vindo, até tem um certo mindset ou paradigma, um certo ranço, né, da inovação, porque nossa, vai vir tirar meu emprego, vai vir robôs, máquinas, né? Tirar a mão de obra, né? Não seria mão de obra, mas os recursos humanos, né, envolvidos. Mas não, a gente precisa nos preparar para estarmos prontos para usar da melhor forma essa tecnologia. Inovação não é só tecnologia. A tecnologia é um meio por onde se faz a inovação. Então isso precisa estar bem claro. A inovação é qualquer ação, qualquer atividade que a gente fizer para solucionar um problema relevante, trazer alguma solução inteligente ou alguma solução que ainda não foi explorada para algum problema que seja, ou algum desafio que seja relevante, e pensando também não só em resolver problemas, mas também em gerar oportunidades. Aqui que está o grande pulo do gato, né? Que legal. Bom, a pasta, então, fala um pouquinho pra gente como essa inovação, esse setor se dá, então, dentro de uma prefeitura, né? Quais são as atribuições de vocês? Isso, então, voltando um pouquinho antes, né, na pergunta que tu trouxe, da questão da secretaria ser recente e da gente estar estruturando. No ano passado, então, Passo Fundo passou por um processo de diagnóstico, então foi identificado, né, algumas questões, alguns desafios que a gente deveria trabalhar para essa consolidação de uma governança local de inovação. A partir disso surgiu uma lei de inovação e aí se sentiu a necessidade de ter uma pasta específica para isso, né? E aí foi no mês de abril, então, que foi aprovada a criação da secretaria, né? Então, com um entendimento também por parte do Legislativo de que nós estávamos já num ponto em que Passo Fundo requeria uma pasta específica para isso, entendendo que outros municípios que têm um potencial semelhante a Passo Fundo já estavam nesse movimento também e fortalecendo esse movimento. E uma pasta para isso é muito significativa, né, para trabalhar os pontos específicos, porque a inovação, ela é um universo à parte, mas ela também é extremamente transversal às outras áreas dentro da gestão, né? Então a gente conversa com saúde, a gente conversa com educação, a gente conversa com planejamento, com desenvolvimento, né? Não se faz inovação sozinha, isolada. Então esse é um ponto bem importante da nossa pasta, assim, é um dos pontos que a gente vai trabalhar. E aí a partir disso também, Tainá, a gente foi pensando em quais eixos que seriam relevantes para se trabalhar aqui em Passo Fundo, né? Então, um dos pontos que vem também a partir do diagnóstico do ano passado, que foi realizado, né, por uma empresa terceirizada que fez todo um mapeamento, né, de como estava o município em termos de inovação,
corroborando também com alguns outros trabalhos realizados pelo próprio Sebrae, né, e pelos outros ativos de inovação que a gente tem em Passo Fundo, identificou-se, né, a necessidade da gente trabalhar esse ecossistema de inovação. Então, o Sebrae vem fazendo um movimento muito interessante, que é um movimento de formação de comunidade de inovação. O que é isso? É juntar as pessoas que têm interesse na inovação para discutir, para fazer algumas ações, para fazer alguns movimentos, colocando muitas vezes instituições que antes não tinham uma relação para trabalhar em conjuntos, né, para trabalhar em prol da inovação. E aí, o poder público identificou que precisava também estar mais consolidado dentro desse ecossistema de inovação. Então, um dos pontos que a gente vai trabalhar é esse fortalecimento do ecossistema de inovação e consolidação de uma governança, a partir do quê? Do Pacto pela Inovação, né? Um outro ponto que a gente vai trabalhar é o desenvolvimento de talentos. Como eu te trouxe antes, não se faz inovação sem desenvolver as pessoas. Então, já tem um grande movimento em Passo Fundo. Passo Fundo é uma cidade educadora, né? É signatária de cidade educadora. Então, a gente precisa conversar com isso, porque precisamos da educação para ter inovação, né? Outro ponto que vamos trabalhar é a modernização da gestão pública, né? Um governo mais inteligente, mais moderno, né? Já se fazem um trabalho muito importante, né? Através da Secretaria de Administração, com a digitalização de vários serviços, né? De vários processos, a melhoria, e não só a digitalização, mas a melhoria do processo todo por detrás, né? Então já se faz um trabalho muito importante, quase 90%, né, dos serviços digitalizados. A redução da burocracia. A redução da burocracia, mas a gente ainda tem um caminho para trilhar, né, para que a gente alcance uma excelência nesse aspecto também. E outro ponto que nós vamos trabalhar, que não é menos importante, é o fomento ao empreendedorismo e à inovação, né? De que forma, né? Trazendo alguns e sendo parceiros de outros ativos que já existem em Passo Fundo, para que a gente possa potencializar programas, firmar o papel do poder público nesse contexto e também levar a inovação para todo cidadão, tornar a inovação um pouco mais uma inovação para todos. Já que você comentou já do Pacto para a Inovação, começou agora há alguns dias, né, na semana passada, então explica pra gente o que é esse pacto, se é um programa de governo, é uma ferramenta. Isso, então, ainda no mês de junho, Tainá, o prefeito Pedro anunciou o Pacto pela Inovação, né, como uma das diretrizes especialmente para o ano de 2024, né, o final de 2023 e início de 2024, como uma diretriz para que a gente possa também alcançar um Passo Fundo ainda melhor em 2050, né, com essa visão de Passo Fundo 2050. Precisamos falar de inovação. Então, a gestão do governo Pedro, do prefeito Pedro Almeida, ele tem uma visão muito sensível para a inovação e entendeu a inovação como fundamental, né, para que a gente possa alcançar alguns objetivos e cada vez mais potencializar esse desenvolvimento econômico que é tão pujante aqui na nossa região, né, de Passo Fundo. E aí a gente iniciou na semana passada, então, com o Pacto pela Inovação, que nada mais é a aplicação de uma metodologia que já tem inúmeros cases de sucesso, não só no Brasil, mas fora do Brasil, né? Podemos mencionar Florianópolis, podemos mencionar também Lucas do Rio Verde e Rio Grande, que estão iniciando esse movimento agora, mas que já estão colhendo alguns resultados. Gravataí, né? Porto Alegre também, né? Porto Alegre com o Pacto Alegre, que se iniciou ainda em 2019, né? E a gente já vê uma grande mudança, não só nas questões de inovação especificamente, né, trazendo, mas também na cidade como um todo, na melhoria da qualidade de vida, no desenvolvimento, né, de Porto Alegre. Outros exemplos fora do país, Barcelona, que é um exemplo espetacular, né, o 22@Barcelona, que é um grande case de inovação. Temos também a Ruta N em Medellín, que transformou a cidade, uma cidade extremamente violenta, e se transformou através da inovação. Então são alguns cases que a gente
está trazendo para cá. Claro que a metodologia ela tem que ser adaptada, porque cada território tem suas especificidades, mas a gente vai trazer essa metodologia, aplicar essa metodologia, sensibilizar as hélices que a gente fala, que é o poder público, a academia, as empresas e também a sociedade civil organizada, para que a gente tenha uma visão de futuro para Passo Fundo. Nós queremos ser o quê? Né? Nós vamos ser referência no que é inovação, colocando Passo Fundo também no mapa global da inovação, né? E trazendo oportunidades, renda, né? Enfim. Perfeito, é algo que se pensa não só no hoje, né, mas como você comentou, no futuro. Secretária, nós vamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida já retornamos o nosso bate-papo aqui com a secretária de Inovação, Bárbara Fritzen. Fique nos acompanhando. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o programa Política em Ação, que hoje fala sobre a Secretaria de Inovação. Por isso, a minha convidada é a secretária Bárbara Fritzen. Bom, falamos um pouquinho no primeiro bloco sobre o conceito de inovação, sobre essa estruturação que se deu na prefeitura, né, Bárbara? Mas então, o município ele já criou um sistema municipal de inovação. Como essa ferramenta funciona e para que ela foi criada? Então, no final de novembro do ano passado, né, a gente teve a legislação, né, a lei de inovação municipal. Um decreto, né? Na época foi a lei, né? E aí, a partir de agora, nós criamos esse decreto para regulamentar a lei. Então, lá na lei de inovação já havia sido previsto a criação de um sistema de inovação. O que é um sistema de inovação? É a organização, a congregação, né, de todos os ativos que versam sobre inovação, né? Então, ali a gente vai ter empresas, vamos ter academia, vamos ter a sociedade civil organizada, né? Todo mundo inscrito nesse sistema de inovação, para que a gente possa também enxergar e ter um panorama de quais são os ativos que a gente tem aqui na região. E aí, para poder acessar os outros dispositivos previstos na legislação, alguns que já foram regulamentados e outros que ainda virão a ser regulamentados através de decretos, né, decretos municipais, a gente precisa estar, né, o agente, o player, o ator, precisa estar inscrito nesse sistema municipal de inovação. Quem pode se inscrever, então? São instituições, né, que tenham um cadastro de pessoa jurídica, né? Então, essa instituição ela vai se inscrever nesse sistema para poder acessar os outros dispositivos, né? Bom, dentro do sistema, então, existe o Fundo Municipal de Inovação, né? Fundo que a gente fala é recursos. Então, ele busca estimular e apoiar ações que impactam na geração de um ambiente propício à inovação. Bárbara, então, quem está nos ouvindo e pensa, quero acessar, tenho direito a esse recurso, a esse fundo, para quem ele é, como é que ele funciona? Perfeito, ótima pergunta, Tainá. A gente regulamentou, então, o fundo a partir desse decreto 61, né, que foi esse mesmo que regulamentou o sistema, e a partir disso agora estamos trabalhando na organização deste fundo, né? Esse fundo ele terá um recurso disponível para quê? Para fomento a startups, para a contratação de alguns serviços que venham auxiliar a tornar os serviços mais inteligentes, mais modernos dentro da própria prefeitura. Ele vem também para a realização de alguns eventos, de alguns cursos, né? Então, é uma vasta gama de possibilidades. Como que a gente vai selecionar isso, né? Como que a gente vai estruturar isso? A entidade, né, ou então a instituição que tenha interesse em acessar o fundo ou submeter projetos ao fundo,
terá que estar cadastrada primeiramente no Sistema Municipal de Inovação, né? E a partir disso, propor alguns projetos que passarão também pelo crivo do Conselho Municipal de Inovação. Mas o fundo ele vem como uma importante ferramenta, né? Foi muito importante também essa sensibilidade da gestão do prefeito Pedro de entender que a gente precisava ter um fundo para fomentar, de fato, né, o empreendedorismo e a inovação no município. Sim, a gente sabe que tudo precisa, né, de recursos. E esses recursos, Bárbara, são oriundos da onde? É apenas municipais ou eles podem vir também de outras esferas? A princípio, agora estamos estruturando o orçamento para 2024, né, que vem oriundo de recursos internos, mas claro, a gente pensa em estruturar, ampliar, né, isso para que todos os atores da quádrupla hélice estejam em conjunto nisso, né? Você falou também do conselho, então esse conselho ele é formado não apenas, né, por políticos, por pessoas indicadas pelo governo, mas também por outras organizações. Hoje ele já está formado, você pode falar para nós quem participa? Nós estamos numa fase agora, Tainá, de convites dos conselheiros, né? O Conselho Municipal de Inovação ele será composto por 9 membros. Então, uma parte será, assim, do poder público, né, trazendo diversas esferas dentro da gestão municipal, mas também teremos representantes do público externo, né, que seriam representantes da nossa quádrupla hélice, né, dos ambientes de inovação aqui de Passo Fundo e também da sociedade civil organizada. Que legal, então vamos esperar, né, a formação desse conselho, aí depois é outro assunto que a gente pode vir, pode conversar, reunir essas pessoas também, né? Como acessar então os benefícios, Bárbara? Esse portal, esse fundo, o próprio sistema já está disponível? Você pode orientar um pouquinho para quem está nos assistindo? Perfeito, a gente tem agora esse primeiro passo, é o passo de cadastro no Sistema Municipal de Inovação. Então a gente faz um convite às instituições que queiram, né, participar ou que queiram futuramente acessar ou submeter alguns projetos com o viés da inovação, que façam esse cadastramento no nosso Sistema Municipal de Inovação. Dentro do nosso do site da Prefeitura, do portal da Prefeitura, temos o portal que refere-se à Secretaria de Inovação, e aí lá dentro a gente tem um link de um formulário para preencher e trazer algumas informações importantes para nós. Vamos ver se é esse, é o cap.inovacão@pmpf.rs.gov.br. Isso, esse é o nosso e-mail de contato, mas dentro lá do portal tem um link que vai dar acesso ao formulário, diretamente ao formulário. Perfeito, eu vou deixar também o WhatsApp da Secretaria, que é o 54996411922. Então já fica ali para quem quiser alguma informação sobre isso, conseguir acessar, né, conversar com vocês. Bárbara, e você comentou antes que a Secretaria ela participa em conjunto de diversos programas, diversas secretarias, né? Então, seja para segurança, para saúde. Alguns programas a gente já vê um pouquinho, né, sobre da inovação deles, é o Café com Emprego. Então, vocês têm participado, auxiliado e feito esse contato com a comunidade lá no Café com Emprego. Exato, foi uma experiência muito interessante para nós. E uma experiência importante para entender que a gente precisa levar cada vez mais a inovação para todo cidadão, né? A gente precisa chegar lá na ponta e as pessoas precisam se sentir parte, né, desse movimento da inovação. Saindo um pouco dessa bolha, né, que a gente ainda vive em termos de inovação. E aí o Café com Emprego foi uma oportunidade bem interessante da gente oportunizar aos candidatos a geração do currículo através do ChatGPT, né, através da inteligência artificial. Então a gente fez um movimento, várias pessoas participaram, pessoas que não tinham currículo, outras que queriam fazer um upgrade, aprimorar o currículo. Então foi bem interessante. Isso teve uma repercussão muito importante. E aí a gente levou isso para a Escola das Profissões, fizemos um treinamento com eles e fizemos um plantão na semana passada também para atender os alunos lá dentro, né, e criar multiplicadores, né, Tainá? A inovação ela não vai ficar na mão dos servidores que estão vinculados, da Bárbara e dos servidores que estão vinculados à pasta. A gente quer multiplicadores de inovação. Então a gente fez isso e também fizemos no último Bairro a Bairro, lá no bairro Záquia,
fizemos também esse movimento de geração de currículo, tivemos várias pessoas lá nos procurando e conversando, trocando ideia. Então acho que esse foi um piloto, mas um piloto muito interessante e que está abrindo o caminho para outros projetos que vão trazer esse viés da inovação inclusiva. Além disso, também do Café com Emprego, a gente está, a partir do Pacto pela Inovação, né, surgirão de 6 a 12 projetos de inovação, então a gente vai ter muito movimento acontecendo, né, a partir do ano que vem. A previsão do pacto é que se assine, né, que a gente faça a assinatura desse pacto no final do ano, com um grande movimento, e aí no ano que vem a gente começa a trabalhar nesses projetos de inovação realmente. Eu estava aqui pensando, enquanto você falava, em projetos inovadores, né, já que acontecem em Passo Fundo, e a gente vê realmente que a secretaria, ela faz parte de todas as áreas, né. A própria inauguração recente que a gente teve, o Parque Fredolino Chimango, é um projeto extremamente inovador, inclusive foi comentado pelo governo do estado, que era um projeto modelo, e que une ali todas as áreas esportivas, questão de saúde, bem-estar da população, que tem ali sim uma pitadinha de inovação, Bárbara. Então, são exemplos como esse, né? Como esse, exatamente. E quando a gente quer desenvolver uma cidade, hoje a gente pensa em inovação, né? Mas para a gente poder inovar, a gente precisa de pessoas. E pessoas de talentos, né? De pessoas que tenham uma qualificação para trabalhar nesse sentido. Para que a gente consiga manter esses talentos no nosso território e gerar inovação aqui no nosso território, a gente também precisa que a cidade seja agradável, que a gente tenha uma qualidade de vida, que a gente forneça dispositivos, ativos, né, para que o cidadão se sinta bem na cidade. Então, todos esses exemplos, né, que a gente vem trazendo de melhoria da qualidade de vida, esses programas na área de saúde, esses programas de educação, né, tudo isso faz com que a cidade se fortaleça e gere mais inovação. Então, é um ciclo bem virtuoso. Né? Que legal. Falando um pouquinho, Bárbara, dentro das entidades privadas, né, das instituições privadas, o que é para você uma empresa inovadora, né? Para quem está nos ouvindo e pensando, mas isso é função da prefeitura, dos órgãos públicos. Não, né? As empresas também precisam aí estar atentos a esse ponto. Eu acho que cada vez mais as empresas têm entendido, né, que o mercado está muito dinâmico, né? O mercado está exigindo esse dinamismo, né, dos negócios, de novos produtos, de novas formas de pensar, de novas formas de produzir, reduzindo custos, se tornando mais competitivos. E aí a gente observa que as empresas têm entendido que fazer isso sozinho não leva a lugar nenhum, né? Ou que muitas vezes até pode levar, mas o caminho vai ser muito mais árduo, muito mais penoso do que fazendo isso de forma colaborativa, né? Se inserindo num ecossistema de inovação, fazendo essa conversa, fazendo essas conexões com os outros atores. Então, acho que cada vez mais as empresas têm entendido isso e, para mim, uma empresa que é inovadora é essa empresa que está atenta ao que vem para frente, né? Tendo essa visão do futuro, né? Sendo visionária do que vem para frente, mas também colocando em prática no seu dia a dia, através de pequenas ações e ações que também sejam cabíveis à sua realidade. Porque muitas vezes a gente pensa em inovação, tem que comprar um maquinário novo, ou tem que transformar algum processo, comprar um robô, né? Ou trazer inteligência artificial ou blockchain, né? Que são essas tecnologias disruptivas que a gente tem hoje em dia, mas não, muitas vezes a questão de você fazer um aculturamento pela inovação interno na empresa, isso já é inovador, né? Então, cada um dentro do seu porte, da sua realidade, no que é possível né, gerir nesse sentido. Antes da gente encerrar, eu sei que você tem um anúncio legal aí, que a Prefeitura está desenvolvendo, uma ferramenta nova e que você gostaria, né, de deixar então esse convite para a população que está nos assistindo. Obrigada, Tainá. Então, a gente, dentro de dos eixos é trabalhar tanto a questão da modernização da gestão pública, mas sempre com um olhar de cidade inteligente.
né? A gente precisa transformar cada vez mais a nossa cidade numa cidade inteligente. E quando a gente fala em cidade inteligente, não é pensando lá no desenho dos Jetsons, né? Que tinha os carros voadores, né? E o robô. Mas é sim no sentido de uma cidade que seja mais inclusiva, uma cidade mais segura, uma cidade mais resiliente às intempéries que a gente vem enfrentando, uma cidade mais responsiva, que a gente consiga ter uma agilidade de respostas. Então, a partir desse desafio, desse grande desafio que a gente tem, a gente está propondo uma maratona de inovação em parceria com o SebraeX, né? E também em parceria com a FEITEC. E essa maratona, ela se chama GovTon, e ela vai ocorrer no dia 14 de setembro, das 9 horas da manhã às 18 horas da tarde. Então a gente já tem um grupo de servidores públicos de Passo Fundo que já estão inscritos para participar, mas ele não será exclusivo para servidores. A gente quer abrir a comunidade para a comunidade no geral, né? Quem se interessar, a gente sabe que é em dia de semana, mas foi o que foi possível a gente organizar nesse momento em função dos horários da feira. E aí a gente quer oportunizar para que o cidadão venha, estudantes, dona de casa, pessoas empresários que queiram respirar um pouquinho desse universo da inovação, né? Ter o contato com esse universo da inovação será um momento bem interessante, um momento em que a gente aplica o Sebrae vem com um facilitador aplicando uma metodologia. E aí, ao final do dia, a gente traz algumas soluções para esse desafio de tornar a cidade mais inteligente. Só para entender, Bárbara, das 9 às 18 é um evento só, então a pessoa começa lá às 9 e vai até às 18. Isso. Não é assim, posso chegar ao meio-dia, não. Interessante é que chegue pela manhã e fique até o fim do dia. É importante cumprir todo o ciclo, né? Porque é um desenvolvimento cognitivo ao longo do dia também, né? Que precisa ter um fluxo, né? E isso vai ser na FEITEC, que acontece lá no Gran Palazzo. Isso, lá no Gran Palazzo, então no dia 14 de setembro. É um evento gratuito, não tem custo, né? As melhores equipes serão premiadas, teremos brindes. Então, mas o grande ganho é a conexão, é o compartilhamento de experiências, né? Terão outros municípios que participarão também, não serão só daqui de Passo Fundo. Então vai ser um momento bem interessante. Precisa se inscrever antes? Isso, as inscrições estão abertas a partir de ontem. Ontem, então, foram abertas as inscrições. E aí a gente está com inscrições até o dia 11 de setembro, né? A partir do site da FEITEC. Perfeito, Bárbara. Estava anotando aqui porque com certeza quero fazer parte também desse momento. Com certeza, seria muito bom. Bárbara, muito obrigada pelas suas informações. Parabéns desde já, né, pelo trabalho que você está realizando à frente da Secretaria de Inovação. Eu que agradeço, Tainá, em nome do prefeito Pedro também, né, em nome da gestão do prefeito Pedro Almeida, essa oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês e trazendo um pouquinho, deixando a inovação um pouquinho mais próxima do cidadão, né? Esse é o nosso grande objetivo. Obrigada, Bárbara, pela tua participação. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou no Política em Ação, que falou hoje sobre a Secretaria de Inovação. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.